Boa tarde, então, pessoal. Inicialmente, é um prazer estar dando início a nosso último momento aqui do Workshop Brasileiro de Lógica. E é um prazer anunciar o professor Daniel Ventura, que vai apresentar a palestra Node Replication, a Logic-Based Optimization. Daniel, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar do WBL e muito obrigado por toda a participação. Obrigado, Bruno, obrigado, Carlos e Renata, pelo convite e pela organização do evento, pelo convite para dar essa palestra. Como eu falei para o Carlos, esse título ele é um pouco clickbait, porque, na verdade, eu queria só uma desculpa para falar sobre a replicação de nós, que é um trabalho que recentemente foi apresentado no FOSSAX esse ano. É um trabalho em conjunto com a professora Adélia Kessner e o aluno de doutorado dela, Loic Peyrot. E ele apresentou esse trabalho lá no FOSSAX. E a ideia aqui porque, no final das contas, eu vou falar de ainda uma outra maneira de se fazer substituição, certo? Então, a ideia é que a gente tem, se a gente for pensar, eu estou pensando basicamente, ou na maneira mais abstrata, no Lambda Calculus, como um modelo geral ou genérico para linguagens no paradigma funcional, certo? E não só nesse tipo de implementação de linguagem de programação, nos frameworks lógicos, a substituição também é uma das peças essenciais que a gente tem que se preocupar para permitir que uma diversidade de maneiras de resolver problemas sejam executadas, certo? Principalmente quando a gente está pensando em substituição onde a gente tem binders, certo? No caso da substituição mais básica, quando a gente pensa na definição do Lambda Calculus, a gente vai falar um pouco mais na frente, a gente, e pensando na relação, no isomorfismo de Curry-Howard, então pensando na relação entre programas e provas, na dedução natural a gente tem, na normalização de deduções, né, deduções naturais, no processo de normalização, a gente tem uma correspondência com computação, então é um dos aspectos, o aspecto dinâmico dessa relação, certo? Dessa relação que estabelecida no provas como programas, né, proof as programs, ou tipos como proposições, e o mecanismo que está associado, quando a gente está pensando na substituição, pelo menos o mecanismo mais básico, seria a substituição completa, né, a full substitution. Então, eu tenho lá uma ocorrência do x, e eu substituo todas as ocorrências desse x por um pedaço de prova, quando a gente está pensando, para quem tem a imagem, né, da normalização de uma dedução, onde eu vou remover os detours, e no caso mais básico, que é a gente pode pensar no lambda calculus com tipo simples, o que seria a aplicação do argumento na função. Eu tenho esse argumento ocorrendo um número n de vezes, certo, no meu corpo. Então, lembrando que a gente está no paradigma funcional, né, a gente não tem diferença entre programa e dado, a gente tem um objeto só. Quando a gente faz essa normalização da dedução natural, a gente faz essa substituição toda de uma vez, certo? Mais recentemente, começou-se a explorar de maneira mais sistemática uma outra ideia de substituição, que é a substituição linear, que ao invés da gente não lineariza sintaticamente um objeto, mas a semântica, né, na hora da gente executar uma substituição para simular essas computações, a gente faz essa substituição das ocorrências de uma variável uma a uma. E essa substituição linear, ela está relacionada à eliminação de corte para proofnets da lógica linear, a lógica linear que a Elaine falou sobre hoje de manhã.
se alguém quiser interromper em qualquer momento, pode interromper, tá, gente? Porque a ideia é que isso seja mais uma apresentação informal e mais para justificar por que replicação de nós é interessante do que uma palestra propriamente dita. E eu não estou vendo vocês. E mais recentemente, numa série de trabalhos do Benjamin Nakatoli, uma das coisas que foram identificadas em relação à substituição linear é que a substituição subjacente numa família, numa série de máquinas abstratas, né? Então, a gente tem o modelo teórico, máquina abstrata seria um meio termo, a gente está pensando mais propriamente no que seria uma implementação baseada numa determinada teoria, certo? No caso do lambda calculus, por exemplo. E a substituição linear, ela é um mecanismo que está subjacente numa família dessas máquinas, onde, quando a gente define um cálculo, e a gente vai falar do cálculo que a gente vai ver, que eu vou falar um pouco mais sobre hoje, a gente usa uma das ideias por trás da substituição linear, que é quando você separa o passo multiplicativo de uma redução do passo exponencial, quando a gente pensa na relação com a lógica linear, fazendo essa fatoração desses dois mecanismos, a substituição linear, você consegue ainda, se você define o seu modelo teórico para se basear nesse fundamento da substituição linear, ele mantém a complexidade original de cada uma das máquinas. Então, você abstrai algumas operações, em geral operações estruturais, que não têm um conteúdo computacional em si, é uma reorganização de elementos, quando a gente está pensando numa representação linear, né, de termos ao invés de grafos. E então isso permite, e tem um trabalho especificamente que é Distilling Abstract Machines, do Benjamin Nakatoli, que ele identifica essa substituição linear como essa peça fundamental nessa família de máquinas abstratas. E mais recentemente ainda, na verdade, isso acontece até de maneira contemporânea, que as duas publicações, uma é 2012, outra é 2013, mas tem ganhado um pouco mais de força, que é baseado numa outra maneira de se pensar a teoria da prova, que é baseado em Deep Inference. E a gente vai falar um pouco mais, só para dar uma ideia geral do qual é a diferença dos formalismos que a gente está mais acostumado. Apareceu no lugar da substituição linear a replicação de nós, certo? E a replicação de nós, ela é uma ideia que ela não é nova, ela já apareceu algumas vezes na computação, ligada à ideia de otimização. Então, em propostas onde a ideia era otimizar a computação, né, os passos de computação, e essa replicação de nós, ela já aparecia. Então, só para a gente ilustrar, para não ficar tão abstrato, aqui eu estou abusando um pouco da bondade de vocês e estou usando já uma notação que eu estou considerando que vocês já tenham alguma familiaridade. Aqui eu estou colocando o arroba como o construtor de aplicação, então é x aplicado a x, certo? E aqui eu tenho uma substituição que está pendente. Então, eu tenho aqui, nesse caso, eu estou compartilhando essa informação que vai estar ligada a cada um desses x aqui, ela está compartilhada por esse dispositivo, que eu posso pensar como um dispositivo, como uma espécie de memória. Que nada mais é do que uma substituição explícita. No caso da substituição na full substitution, o que a gente tem aqui, a gente tem essa substituição pendente, ligando as duas ocorrências de x, e a gente substitui o termo,
termo todo, em cada uma das ocorrências, certo? Em um passo a gente resolve essa substituição e a gente faz essa cópia desse elemento aqui, desse termo, nas duas ocorrências que a gente tinha originalmente da variável x, certo? Então, for substitution, a gente tem essa substituição de todas as variáveis de uma tacada só. A substituição linear seria, ao invés de eu fazer a substituição das duas ocorrências num passo só, a gente poderia escolher uma das ocorrências do x e fazer a substituição em só uma dessas ocorrências. Então, no caso duas ocorrências do x, essa vantagem não ficaria tão evidente, mas se eu tenho 3 ocorrências, eu escolheria uma dessas 3 ocorrências, faria a substituição de uma única dessa ocorrência, e essa escolha ela pode ser feita, a princípio, de maneira não determinística, e manter o termo compartilhado com as outras ocorrências, certo? No caso da replicação de nós, a ideia é, ao invés de a gente fazer a cópia do termo de uma vez só, a gente faz a cópia construtor a construtor, certo? Então, no primeiro passo, ao invés da gente... aqui a gente ainda está pensando em replicação de nós, mas usando não a substituição linear, como a gente estava falando anteriormente, mas usando a substituição completa, full substitution. Aqui eu faço primeiro a duplicação. Então, no primeiro passo, eu faço a duplicação do construtor aqui, desse construtor de aplicação, que está em azul, certo? Então, aqui eu tenho o y só uma variável, mas também se fosse o y fosse um termo, ele também ficaria compartilhado, e a gente faria a duplicação apenas do primeiro construtor, do construtor que está em azul, certo? E mantém o restante do termo compartilhado. Então, eu tenho um x' aqui, que agora é uma ligação para o restante do termo que é mantido compartilhado, e nesse caso esse x' tem que ser uma variável fresca, certo? Aí, bom, e no segundo passo, nesse caso a gente faria a substituição e chegando no mesmo resultado anteriormente. Então, por que a gente deveria se preocupar em fazer ou ter todo esse trabalho, né? De pensar de novo numa substituição, e por que isso é interessante do ponto de vista computacional. Então, uma motivação preguiçosa. Quando a gente está... Então, aqui estou relembrando, né, a sintaxe do Lambda Calculus, que é o meu modelo abstrato mais geral, mais genérico possível, nesse caso que a gente está tratando aqui, onde eu tenho a minha sintaxe, eu tenho a variável, aplicação e abstração, certo? São os 3 construtores que eu tenho, e a regra de computação dentro desse modelo eu aplico uma abstração, certo? Então, x está abstraído no M, eu aplico ele num argumento, e a mecânica disso é substituir as ocorrências que estão livres, ocorrências que tem aqui no M, pelo termo N, certo? Quando a gente define o cálculo dessa forma, a gente está definindo essa regra de redução, né? A beta-redução é uma redução... a gente está definindo uma relação entre os elementos. A gente está definindo uma relação usando uma regra de reescrito, mas a gente pode pensar num axioma, numa igualdade que está sendo direcionada, aplicando sempre numa direção, certo? Então, quando a gente tem um cálculo, a gente está pensando numa teoria mais geral possível. No caso do Lambda Calculus, a teoria mais geral para essa ideia da passagem de parâmetros, a aplicação de funções. Então, ela é a mais abstrata possível. E quando a gente tem essa definição, a gente está definindo inclusive quando a gente está definindo com a igualdade direcionada, a gente está definindo um cálculo, mas ainda assim ele é um cálculo que ele pode representar, ou ele pode apresentar um fundamento para uma série de linguagens de programação, de paradigmas que podem ser explorados mais especificamente, dando um caráter mais determinístico, ou mais
é mais determinístico mesmo, por uma outra palavra, mas determinístico tá de bom tamanho, para a gente sair do lambda cálculos e chegar numa máquina abstrata, que seria uma maneira ainda abstrata, mas uma maneira mais próxima de uma máquina que implementa esse princípio aqui que está por trás da programação funcional, certo? Então, a gente sai do cálculo, que é essa ideia mais geral de definir uma relação entre os termos, e a gente vai para as estratégias, onde a gente define isso de maneira mais específica. Não é necessário, mas mudar, eu posso continuar tendo a beta, e aí em que lugares eu posso fazer essa redução, ao invés de poder reduzir em qualquer pedaço do meu termo aqui, eu já definiria duas estratégias que a gente vai falar mais logo nos próximos slides, que são call by name e call by value, mas é comum e é útil, inclusive no caso dessa série de trabalhos do Benjamino, a gente estender a nossa sintaxe para incluir uma substituição implícita. Então, no passo anterior aqui, isso aqui não só está denotando o resultado de eu fazer a substituição. Nesse caso, esse termo aqui, o que está à direita aqui da minha seta, é também um termo do meu cálculo, né, do meu formalismo. Então, a gente estende a sintaxe dos termos, e a gente dispara o que seria o processo de você simular uma beta-redução com uma regra, que eu estou chamando aqui de B, e a partir desse ponto a gente pode escolher as maneiras diferentes de executar essa substituição. Então, tanto nos exemplos que eu vou falar do call by name e call by value, a gente usa a beta-redução tradicional, sem a substituição explícita, mas a gente poderia usar também a substituição explícita, e ainda assim a gente consegue definir call by name, os paradigmas call by name, call by value, definindo onde os redutos podem ser executados, né, e depois a execução de como essa substituição é executada. Então, vamos falar mais especificamente de dessas estratégias, que seria para a gente começar a pensar por que fazer essa redução de maneiras diferentes pode ser mais conveniente de uma maneira ou de outra. Bom, no caso do call by name, a gente aplica as funções sem fazer a avaliação do argumento, certo? Então, a gente aplica primeiro a função e depois avalia. No caso, a gente está falando de call by name, mas aqui vai ser uma versão weak head, e aí a gente vai falar brevemente por que weak, por que head. Mas nesse caso aqui é só para ilustrar que quando a gente executa essa estratégia, a gente duplica esse regex aqui, i aplicado aí, i seria a função identidade, então i aplicada a qualquer coisa, retorna qualquer coisa, então i aplicado aí retorna o próprio i, certo? Nesse caso, eu estou duplicando, né, um regex, eu tenho um regex aqui no argumento, depois de fazer a redução, eu tenho dois regex, e aí eu tenho que reduzir cada um deles, para depois reduzir o regex resultante. Então, a gente tem uma duplicação aqui de esforço que a gente não teria aqui no termo original, certo? Por que weak? Por que head? Weak é porque a gente não vai ter reduções abaixo de abstrações, então estou pensando em linguagens de programação. A redução weak, ela faz sentido porque é a ideia de você não começa a fazer uma redução de um programa antes dele ser aplicado, certo? Então, você começa a fazer as reduções no corpo de um programa só depois que ele recebe, então, estou pensando numa função, então ele vai receber um argumento, e com essa informação ele vai computar algum resultado. Então, a redução weak, ela é adequada para esse paradigma quando a gente está pensando em implementações de linguagem de programação. E head, que também é interessante do ponto de vista de implementação, que quando eu tenho uma variável que está na cabeça de uma sequência de aplicações, se eu não tenho um regex aqui, eu não faço mais reduções. Então, as respostas que um programa pode me dar, elas vão estar presentes aqui nesse espaço aqui
representado por essa variável aqui na cabeça, certo? Então, duas características que são comuns quando a gente pensa em modelos já pensando a caminho, né, do que seria uma implementação baseada no Lambda Calculus. A vantagem do CBN, do Call by Name, é que se eu tenho um argumento que vai ser apagado, então se eu tivesse um y aqui, esse argumento não seria avaliado, ele simplesmente seria apagado, então eu não faria um esforço, eu não gastaria inutilmente esforço de avaliar um argumento que vai ser descartado num passo posterior. E se o termo ele computa uma resposta, ele tem uma forma normal, o call by name garante para mim que eu chego nessa resposta. Então, essa é uma característica importante. No caso do call by velho, a ideia é, ok, então ao invés de eu fazer duplicar o meu esforço de duplicar uma computação que eu tenho aqui no meu argumento, para aplicar uma função, eu primeiro avalio o argumento até chegar no valor. E o valor para a gente, inclusive quando a gente está pensando no call by name, que a gente não vai reduzir abaixo de abstrações, uma abstração, que seria uma função, certo? Que seria um programa, ele é um valor para a gente, seria uma resposta. Aqui eu tenho, eu faço a redução do argumento primeiro, então eu aplico o i no i, então a identidade, função identidade na função identidade, retorna a identidade, e aí sim eu faço a aplicação da função, e agora eu tenho identidade aplicada à identidade, e em um passo eu tenho a resposta que seria a função identidade. Então, no call by name, eu teria a resposta em 3 passos, aqui eu tenho em 2 passos, eu tenho a resposta. Um problema do call by velho é que mesmo que você tenha uma resposta, que você tenha uma forma normal no Lambda Calculus, o call by velho nem sempre vai garantir que a gente chegue nessa resposta. Então, um dos problemas é que mesmo que eu tenha eu tenho um argumento que vai ser apagado. Então, eu já avaliaria esse argumento para depois aplicar a função, então ele ser apagado. Então, se fosse um y aqui, eu teria feito primeiro essa redução e depois apagado ela finalmente. Isso é um desperdício de esforço, mas no caso, quando eu tenho que é uma computação que representa divergência, né? Então, ômega é o lambda xx aplicado no lambda xx, que ele entra em loop em um passo de beta-redução, você já tem um loop. Então, eu ficaria, se eu adoto o call by velho, eu tenho um loop infinito, em um passo eu volto já para o próprio termo, né, que é o programa, e continuo infinitamente. Apesar de que se eu fizesse essa aplicação, esse ômega desapareceria e eu teria aqui a gente não consideraria uma resposta, porque é lambda xx, mas se fosse lambda, se eu tivesse uma abstração aqui, eu teria uma resposta. Eu chegaria numa resposta. Então, a ideia é, por um lado, eu tenho o call by name que ele tem a vantagem de não avaliar argumentos que vão ser apagados, mas os argumentos que são avaliados, ele pode implicar numa duplicação de custo. Por outro lado, o call by velho, ele avalia argumentos que seriam apagados, então ele não é esperto o suficiente para não deixar de avaliar um argumento que não vai ser apagado, mas quando o argumento que não é apagado, ele é mais eficiente do que o call by name. Então, o call by need seria a ideia de você combinar essas duas características numa estratégia só. Então, apagar, ou não avaliar argumentos que são apagados, como o call by name faz, mas os argumentos que são aplicados, eu consegui fazer essa duplicação de uma maneira menos custosa. Aqui, no call by need, a gente evita essa duplicação, mas como eu falei, no caso do call by name, call by velho, eu já poderia ter estendido
a sintaxe com uma memória, certo? Com uma substituição explícita, que garante para a gente fazer o compartilhamento, que também é chamado de memorization em programação, quando você guarda um resultado de uma computação que é cara, e você faz essa computação uma vez, e toda vez que você precisa desse resultado dessa computação, você vai lá e acessa esse resultado. Então, aqui no call by need, a gente usa explicitamente esse sharing, certo? Então, nesse caso aqui, quando o argumento vai ser aplicado, vai ser avaliado, ele se comporta parecido com o que a gente tem no caso do call by value, só que no caso de argumento que não vai ser aplicado, então, ele identifica que a gente gera aqui a substituição explícita, mas é identificado que esse y ele não aparece numa posição que é necessária, que a computação dela é necessária. E, intuitivamente, a ideia o espaço onde essa computação vai ser, o ponto, né, a localização onde a computação vai ser necessária, intuitivamente, é quando eu tenho um valor aqui, uma abstração, e essa abstração está num lugar de ser aplicada a um outro termo. Então, nesse momento, a gente tem que essa avaliação é necessária. Porque até lá, a gente pode manter o argumento compartilhado o máximo possível. É só nesse momento que, quando você precisa, isso representa uma função que vai ser aplicada no argumento, que aí você teria que acessar esse resultado e fazer a cópia, né, para o devido local, e você não teria como manter ele compartilhado, porque ele vai ter um comportamento diferente das outras ocorrências que são mantidas compartilhadas. Então, a ideia do call by need é essa, certo? É melhorar o seu custo computacional, tirando vantagem desses dois paradigmas, o call by name e o call by value. Só que o call by need, e no caso aqui a gente está pensando no call by need também considerando uma redução weak, que você não faz reduções abaixo de abstrações, certo? Então, aqui nesse exemplo, eu tenho lambda xx aplicado ao argumento, eu gero o que seria a substituição pendente, certo? Que está compartilhado aqui, o meu argumento está compartilhado aqui através desse dispositivo. Eu tenho um regex que está abaixo da abstração, então ele não vai ser reduzido. Esse termo aqui, que é uma abstração, ela é considerada um valor, então, no call by need, ela seria substituída, e aí eu teria, de novo, o problema de duplicar um regex aqui na hora que eu faço essa cópia, essa duplicação. O truque aqui é entender que esse regex aqui, ele não tem nenhuma ligação com a estrutura principal dessa abstração, que é o abstrator e as posições que esse abstrator está ligando, certo? Então, esse subtermo aqui, se a gente tiver como separar ele do resto do termo aqui, que é representado aqui nessa divisão, nesse split, eu poderia fazer a cópia só do que está sendo chamado de esqueleto dessa abstração, dessa função, certo? O que é mais importante aqui eu tenho que manter essa estrutura, que é a ligação entre o lambda e as ocorrências dessa variável. E o resto, esse beta regex aqui, que não tem ele não sofre nenhuma ação sobre desse abstrator especificamente, esse pedaço do termo ele poderia continuar sendo compartilhado, certo? Então, eu teria uma redução onde eu faço a substituição do lambda x, lambda y, yz, certo? Onde esse z é a ligação com o subtermo que eu tinha anteriormente, que pode ser continuado compartilhado. E aí, se eu vou fazer uma redução nele, eu faço a redução primeiro e depois faço a substituição nas ocorrências. Esse tipo de mecanismo e essa ideia aqui de identificar o que a gente chama de
a subexpressão, subexpressão maximal livre, seria a maior subexpressão que não tem nenhuma ocorrência de uma variável que está sendo ligada por um binder, ela aparece em várias abordagens para pensar em implementação e implementações e otimização, né, de implementações baseadas no Lambda Calculus. Ela é o que a gente chama de seria o que permite a gente fazer o que a gente chama de fully. A gente tem o call by need, seria uma estratégia lazy, e quando a gente permite esse tipo de mecanismo, a gente tem o fully lazy, uma fully lazy strategy, certo? Então, totalmente preguiçosa. Bom, e aí aqui está só uma representação gráfica da ideia, né? Então, aqui eu mantenho o principal aqui, que é o esqueleto da abstração, e o resto do termo eu mantenho compartilhado. Então, a ideia da replicação de nós é que ela vai, com a replicação de nós, né, a gente tem essa cópia construtor-construtor, a gente vai ter ela vai permitir uma definição de substituição que a gente pode ajustar ela de uma maneira mais fina do que a gente teria anteriormente, inclusive com a substituição linear. Ela é um princípio um princípio de laziness, que a gente evita o esforço computacional de calcular alguma coisa, né, algum resultado, o máximo possível. Então, a gente evita fazer cálculos à toa. E, nesse caso, a gente conseguiria atingir, se a gente consegue fazer essa otimização, a gente tem full laziness. Lembrando que a gente está falando de node replication, e essa ideia do node replication ela não é nova. Então aqui tem um exemplo de duplicação construtor a construtor, que aparece em reduções de grafos de compartilhamento, né, sharing graphs, que é um dos formalismos que é usado para tentar obter uma implementação com algumas otimizações. Isso aqui é o exemplo que tem no livro do Aspert e Guerini. Aqui é uma representação usando interaction nets, então redes de interação. Então, essa ideia da replicação de nós, ela em si, ela não é nova, ela já tinha aparecido anteriormente nesse contexto, onde você tem um formalismo diferente para tentar implementar o que seria uma máquina para calcular baseado nesse paradigma funcional. Uma coisa que é interessante é que em 2013, então o primeiro paper do Atomic Lambda Calculus, pelo Gundersen, o segundo nome que eu não vou saber falar direito, e William, o primeiro nome dele, e Paigo, eles apresentam um cálculo de termos, então mais próximo do que, pelo menos eu estou mais familiarizado, né, que seria os cálculos que a gente tem de substituição explícita, o cálculo de substituição linear, são cálculos de termos, e eles apresentam um cálculo de termos implementando usando o paradigma da replicação de nós como a substituição subjacente. O que é interessante, ou que é a novidade aqui, é que esse cálculo ele é obtido como uma interpretação, a partir de uma interpretação à la Curry-Howard desse outro formalismo, que seria a Deep Inference, certo? Na versão intuicionista dela. E eu vou falar mais um pouquinho brevemente sobre o Deep Inference, só para ilustrar e não ficar também tão abstrato. Mas no caso deles, então, o que a gente fez uma proposta de um cálculo que usa a replicação de nós. Então, nossa inspiração é nesse trabalho, certo?
Só que uma das diferenças no trabalho deles é que eles tratam explicitamente weakening contraction, certo? Com construtores explícitos para tratar essas duas regras estruturais. A gente trata isso de forma implícita. E, apesar de toda essa discussão, de ter essa importância do ponto de vista de otimização, ou pelo menos de busca de otimizar alguns dos aspectos que a gente tem por trás de uma implementação, eles apresentam esse cálculo, mas eles investigam a teoria equacional dele, né, o cálculo, aquele cálculo mais geral, mas eles não apresentam nenhuma estratégia mais específica, como seria o caso das estratégias que a gente estava falando, de call by need, call by name, nesse cálculo. Então, quando a gente foi trabalhar nessa ideia, uma das buscas foi tentar definir o que seria uma estratégia usando, né, esse paradigma da replicação de nós. Para ilustrar e para, na verdade, causar estranhamento, aqui tem esse aqui seria um sistema standard para lógica proposicional, lógica clássica, e tem algumas equações aqui estão omitidas, que são as equações para dizer que conjunção e disjunção são comutativas, elas são associativas, e tem o true e o false, né, são os elementos neutros da conjunção e da disjunção, respectivamente. Mas eu tenho aqui as regras estruturais do cálculo e as regras lógicas do cálculo. Eu tenho só essas duas regras, que é a regra medial e o switch. Essa regra medial, ela está, no caso do lambda cálculos atômico, a versão dessa regra medial, quando eu tenho uma implicação aqui, é o que dá a interpretação, a base lógica para você fazer a cópia das abstrações de uma determinada maneira, certo? No próximo slide eu falo um pouco mais sobre isso, mas está por trás dessa regra aqui a ideia do distributor, que é como você faz a cópia no caso das abstrações. Para a aplicação é simples, é parecido com o que a gente viu lá no início da apresentação. No caso da abstração é o caso mais complicado, que tem que ser tratado com bastante cuidado. Aqui é um exemplo meio padrão que eles utilizam para ilustrar que esse é um cálculo que essa regra aqui. Então, nesse sistema, eu tenho isso aqui é a contração e esse aqui é a cocontração. No nosso caso, a gente vai ver de maneira inversa, porque a contração vai ser essa aqui, que é quando a gente está duplicando os recursos. Mas isso aqui é para ilustrar que para demonstrar a contração de uma fórmula qualquer, então Azinho e Bzinho seriam fórmulas atômicas, e o Azão, Bzão, C e D seriam as metavariáveis das fórmulas. A contração de uma fórmula qualquer, no caso aqui desse sistema seria a cocontração, ela é obtida mesmo a gente restringindo as regras apenas ao caso atômico, certo? E essa é uma das questões, e aqui está o link de um que na verdade foi quem começou a pensar nessa nova maneira de representar provas, nessa outra teoria de prova, que é o Guglielmi. Essa página dele tem bastante informação, é bem interessante, e ele dá os indicadores para diferentes vertentes de como está sendo usado o Deep Inference, mas vale ressaltar, porque acho que a ideia aqui é mais trocar uma ideia, a gente ficar sabendo o que cada um está fazendo. Ele chegou nessa ideia do Deep Inference, e aqui é uma apresentação que é chamada de formalismo usando Open Deductions, tem outros cálculos usando o Deep Inference. A ideia do Deep Inference é que você tem operadores, então eu tenho essa regra aqui, a medial, mas os operadores são tanto das formas quanto das provas. Então eu estou operando tanto aqui
na conclusão quanto aqui nas premissas, certo? Então, você não tem a aplicação da regra restrita só ao conectivo principal. Você pode pensar numa demonstração como um contexto onde você consegue aplicar as regras mais profundamente nessas provas. Mas uma observação interessante é que essa ideia ela aparece na tentativa do Guglielmi de fazer uma formalização do CCS usando lógica linear, e quando ele precisou, ele tentou estender a lógica linear com um operador multiplicativo não comutativo. Então, a partir dessa ideia e do que ele foi obtendo a partir disso, virou essa ideia mais ampla, mais geral, que você tem uma aplicação de deep inference em diferentes áreas ou diferentes sistemas ou diferentes lógicas, certo? No caso do Atomic Lambda, aqui é só também para ilustrar, tem alguma coisa se parece com o que a gente conhece, né? Então, por exemplo, a aplicação do MN, eu tenho aqui a demonstração, a partir do delta eu tenho se A, então B, e eu tenho N do tipo, se eu tenho a partir de gama, né, eu tenho A, então eu tenho aqui o B, certo? Então, seria o mod ponens. Então, a aplicação, aqui a lambda, aqui a variável. Essas 4 regras aqui seriam do cálculo básico. Então, nesse caso aqui, a substituição. Então, aqui embaixo, eu tenho o que seria a demonstração do M, dado o contexto delta, e para essas ocorrências de x1 até xn, eu tenho a variável A, certo? Então, relacionadas à variável A, que seria o tipo A. Eu tenho a conclusão C. Então, eu estou fazendo aqui o que seria a substituição de cada um desses A's pela derivação do N, mas eu não faço essa duplicação como eu teria numa normalização usual, certo? E por conta desse tipo de característica, a complexidade que é obtida nas provas em Deep Inference, elas têm, em alguns casos, ela é exponencialmente menor do que você teria num cálculo de sequente. E isso é uma das motivações para algumas pessoas estarem investigando esse formalismo. Aqui seria o que eu falei do distributor, que é quando você começa a fazer a cópia de um lambda. Então, aqui, eu tenho implicitamente aqui essa regra D, que seria a regra do distributor, é uma regra que é uma combinação de contração e a regra medial, certo? Então, aqui a ideia, eu tenho várias ocorrências aqui, do x1 até xn, que tem do tipo de A para B, certo? Então, que vai ser substituído por uma abstração. Esse n elevado a n aqui seria uma tupla de n elementos, eu não vou gastar tempo com isso, que a ideia não é essa, mas você começa a fazer a duplicação abaixo da abstração e mantém a abstração como um ligante principal aqui. Então, você quer fazer essa duplicação, você começa a fazer a duplicação aqui do corpo, certo? Essa duplicação vai sendo propagada não é propagada no sentido da substituição estrutural, mas propagada no sentido de você vai duplicando cada um dos construtores, então essa contração aqui, ela vai aparecendo um pouco mais para até chegar aqui, né, nas folhas, mas isso não gera uma duplicação ou ramificações de prova, isso é mantido de uma maneira mais controlada. Então, essa regra aqui é uma das regras que seriam as regras principais para entender a diferença, ou como você fundamentar a replicação de nós, que é essa replicação de nós que a gente falou, que tem motivação computacional, mas baseado, fundamentado numa lógica, certo? Bom, então, a parte menos... que é menos, acho que interessante de uma maneira geral, porque a gente está falando mais da nossa abordagem, mas acho que o principal é entender por que pensar sobre essa replicação de nós é interessante. A
aqui está a nossa proposta. Então, aqui, no caso do Atomic Lambda original, a gente tem, aqui eu tenho N variáveis, porque os termos são lineares, e isso aqui seria uma contração que é feita explicitamente, certo? E aqui é o distributor, que seria o mecanismo, mas eu também tenho uma contração aqui que está feita explicitamente, o weakening também é feito explicitamente. Falta uma regra que é de tuplas, mas não é tão importante. Na nossa proposta, a ideia é, porque você tem essa ideia redução baseadas em reduções de grafos, né, sharing graphs reductions, onde você pode estender o lambda calculus com rótulos. Então, a nossa ideia foi, ao invés da gente mudar significativamente a sintaxe do termo, manter o termo com... Eu tenho aqui a variável, abstração e aplicações. Eu tenho 2 cortes, aqui a substituição explícita, como a gente já viu, e no caso específico do distributor, que seria um outro tipo de corte, certo? E aí a gente começa com a beta-redução, que seria AB, só que uma versão à distância. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode me interromper também. Daniel, vou interromper, pode falar. Só para avisar que a gente tem 10 minutos. Ok, não, ótimo. Essa redução beta, a gente chama de beta distância, porque aqui esse gama representa, essa notação está mais próxima da notação usada no paper no paper original do Atomic, é diferente, a gente usa uma notação diferente, mas essa aqui, acho que para entender, na apresentação é mais sintética. Esse gama seria uma sequência de cortes, certo? Então, eu tenho uma beta-redução que não é bloqueada por esses cortes explícitos que estão entre eles, certo? Então, ela pode passar por cima e eu gero um novo corte aqui. Então, essa aqui começa a gerar a redução. E aí, as demais, cada uma tem um nome correspondente ao que seria o construtor, certo? Então, no caso da aplicação, eu substituo o x pelo YZ, esse YZ tem que ser variáveis frescas, certo? Então, eu estou duplicando só o construtor da aplicação e estou mantendo cada um dos componentes aqui, eles continuam compartilhados. Aí, no caso do distributor, é quando você começa a fazer essa duplicação, no caso da abstração. O que você precisa fazer para aplicar a regra de abstração aqui é você continuar fazendo aplicações aqui até chegar num ponto onde esse P aqui, eu posso ter P com alguns cortes explícitos pendentes, mas nenhuma variável que está ligada pelo abstrator ocorre mais aqui nesse gama, então ele pode ser puxado para fora. Quando a gente está jogando isso aqui para fora, o que a gente está fazendo é combinando uma regra computacional com regras estruturais. Então, no caso da definição original do lambda atomic, eu teria regras separadas para as regras que estão relacionadas a permutações, né? Então, reorganizações de cortes, mas que não são regras que são computacionalmente significativas. Que no formalismo do Profinet, por exemplo, elas não existem. Na representação gráfica, você não precisa dessa computatividade, dessa permutação. A gente precisa desse cálculo de permutação para extrair, por conta da definição de como você começa a fazer a extração aqui, mas aqui ela é reduzida a uma aplicação mais específica, certo? Bom, com esse cálculo, a gente consegue, então, essas regras que estão em vermelho seriam o cálculo de substituição, que é o que executa, de fato, a substituição. A gente consegue provar que esse cálculo é determinante confluente. Essa terminação é provada sem tipos, para o caso sem tipos. A gente consegue provar, então, a relação entre esse cálculo e o lambda. A gente consegue provar os resultados usuais para relacionar
um cálculo que a gente está propondo com o cálculo básico, que seria o lambda calculus. A gente consegue provar que o nosso cálculo simula a beta-redução e que a gente tem um resultado de projeção, né, quando a gente tem uma redução no nosso cálculo, a gente tem uma projeção aqui. Quando a gente tem uma regra que é só substituição, eu teria 0 passos, eu teria o mesmo termo dos dois lados. Isso aqui eu estou só aplicando todas as substituições pendentes ao longo do termo, certo? E aí a gente consegue fazer uma relação entre o lambda R e o lambda A. O lambda A é o cálculo original, o lambda R é o nosso, mas aqui a gente passa pelo lambda, porque essa relação aqui foi definida no paper do Atomic Calculus. A gente não estabeleceu uma relação direta entre o lambda R e o lambda A, e para fazer isso a gente teria que ter um cálculo intermediário aqui, para ter o tratamento explícito de contração e weakening, por exemplo, seria uma diferença. Então a gente tem uma relação entre os dois, mas ela é intermediada pelo cálculo básico. Bom, até aí, assim, não é nada muito diferente do que já tinha no lambda A. O que começa a ficar mais interessante é quando a gente chega nas estratégias. Então, eu vou falar bem rapidamente, porque eu acho que a ideia aqui, a ideia geral, que é o mais interessante. Aqui é para a estratégia do call by name. A gente consegue provar, se a gente faz um passo de call by name, a gente consegue simular para essa estratégia de call by name que a gente definiu usando a replicação de nomes. Então, seria um call by name usando a replicação de nós, desculpa. E a gente também tem a simulação e projeção, certo? Então, a gente consegue a gente define uma estratégia de call by name que tem uma relação com a estratégia original. Então, não é uma estratégia definida de maneira ad hoc. De uma maneira parecida, a gente consegue definir uma estratégia de call by need com fully lazy. O fully lazy, lembrando que a gente consegue fazer essa extração, esse split entre o skeleton de uma abstração e os subtermos maximais livres, certo? Então, a gente consegue fazer isso. Essa ideia dos termos maximais livres, ela não é nova também, mas o que é novo no nosso caso é que a gente conseguiu codificar como fazer esse split dentro do próprio cálculo. Então, em alguns, por exemplo, no trabalho da Zenariola e coautores sobre call by need, eles definem eles usam essa ideia também, né, para você obter o fully lazy, só que eles usam uma operação que é meta em relação ao cálculo deles. No nosso caso, a gente conseguiu fazer uma extração fazer esse split, fazendo essa extração com esse cálculo ST, que é um subcálculo da regra do cálculo de substituição. Esse cálculo é confluente determinante, certo? E a gente conseguiu, então, codificar essa extração dentro do próprio cálculo, que era uma coisa que ainda não tinha sido feita nas outras propostas que usam essa ideia para obter otimizações. Bom, e aqui, só fazendo uma observação, essa extração do esqueleto, né, é um ponto-chave para a gente obter o full laziness. E aí, para concluir, a gente conseguiu fazer estabelecer essas duas estratégias, a call by name e a call by need. A call by need também tem relação com a call by need feita para o lambda calculus, mas essa relação é feita não diretamente dos call by needs, mas da relação dos call by needs com os call by names de cada uma delas, e o call by need e call by name do lambda foi estabelecida uma relação num trabalho anterior da Adele. Então, aqui a gente tem o call by name com full substitution, call by need com full substitution, o call by name com a substituição baseada em replicação de nós, e a fully lazy, que é a nossa estratégia do call by need também baseada na replicação de nós. A gente
tem equivalência observacional, então nosso comportamento que é observável aqui seria a terminação. Então, a gente fala que eles são observacionalmente equivalentes, dois termos aqui, para qualquer contexto qualquer contexto de termo que eu plugue esses termos, o termo plugado com T termina-se somente se o termo plugado, o contexto plugado com o termina, certo? E a gente consegue provar que a gente tem uma equivalência observacional da estratégia Call by Need com a Call by Name. Essa equivalência observacional do CBN com o CBN Need essa se somente se é que é estabelecido no trabalho da Délia. Aqui a gente prova, aqui a gente tem a relação pela simulação e projeção, a gente tem essa relação do Call by Name, e a gente tem essa relação do Call by Name com Node Replication, com o nosso Need com Node Replication, estabelecida através do sistema de tipos. Então, apesar da gente ter... um minuto eu termino. Apesar da gente ter a replicação de Nausea ser baseada no Deep Inference, que é essa nova maneira de pensar em sistemas de prova, na hora de analisar a semântica dessas estratégias e do próprio cálculo, a gente usou um sistema de tipos com interseção, que é o sistema que a gente tinha, eu tinha proposto com a Délia para um trabalho para analisar, fazer uma análise quantitativa para Linear Substitution Calculus, e ela usou depois para fazer essa relação entre Call by Need e Call by Name do Lambda Calculus, essa equivalência observacional. E usando esse mesmo sistema de tipos com interseção, que é esse System V, que é um sistema simples, né, não é, a única diferença aqui é que a gente tem um tipo atômico para abstrações, né, que são respostas, porque a gente não faz reduções abaixo de abstrações, então essa abstração pode ser uma resposta em vez de ser uma função. Esse sistema, que é relativamente standard, ele foi suficiente para fazer essa análise semântica das estratégias, cada um, na hora de aplicar, mostrar que normaliza-se somente se é tipável no System V. A gente tem as medidas que são diferentes do que a gente usou, que foi usado no Lambda Calculus, mas é curioso porque com o mesmo sistema de tipos a gente tem que um termo termina, ele normaliza na estratégia Call by Name, somente se é tipável, e eu tenho para esse mesmo sistema de tipos, eu tenho que um termo ele normaliza nessa outra estratégia, que é a Full Lazy Call by Need, se é tipável nesse sistema V. Bom, e só uma figura para dizer que a gente tem um modelo comum para todas essas estratégias. O que é interessante é que isso, de uma certa forma, garante para a gente que o que a gente estava fazendo, dessa estratégia que a gente definiu usando o Node Replication, elas não são ad hocs, então elas têm relação com com as contrapartes do Lambda Calculus, o que é bem interessante, né? Bom, e aí, assim, para terminar, é só para dizer que a ideia é a gente explorar esses novos mecanismos para pensar em maneiras de otimizar a redução, muitas vezes revisitando o que já tinha sido aplicado, mas com uma lanterna, né, ou com uma luz diferente, o que pode ser interessante, e o que seria interessante pensar no futuro próximo é o Strong Call by Need, que é uma coisa recente, em vez de Weak Call by Need, duplicação de spines ao invés de skeletons, que seria uma otimização, você faz menos esforço para extrair menos coisa do que a gente faz quando a gente extrai um skeleton, e que era a motivação original, que é
um sistema de tipos quantitativo para usando esse paradigma do deep, que não foi necessário no nosso caso. Bom, e era isso. Obrigado, Daniel. Ok, do tempo. Bom, Vocês temos deixar agora... sozinho, eu vou falando. Então, obrigado, Daniel. Temos agora um curto tempo ainda para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, se manifeste. Enquanto isso, só uma curiosidade. Você chegou a fazer alguma análise experimental do ganho? Não. A gente... Eu fiz uma apresentação desse trabalho no seminário no Lorel, que é o seminário lá onde está o Alejandro, o grupo argentino, e o Eduardo Bonelli tinha recomendado para a gente olhar, porque naquele livro do Simon Peyton Jones, ele define a G-machine dele, a máquina baseada na representação baseada em grafos, que tem algum desses elementos que estão presentes aí, como, por exemplo, essa maximal, o subtermo maximal livre. Então, ele tinha recomendado a gente dar uma olhada, se a gente quiser um aspecto mais prático, e tentar implementar uma máquina, como é feito nesse caso, usando essa ideia do node replication. Mas isso não foi feito. Entendi. Bom, enquanto não aparecer nenhuma outra pergunta, só uma pergunta que certamente é bem boba, mas me deu curiosidade. No slide 16, você falou de regras que elas não são computacionalmente necessárias, mas são necessárias para o cálculo. Para o que vocês estão propondo, elas são necessárias, então? Ou elas são complementares? Na verdade, bom, você tem que reorganizar o seu termo de uma maneira, mas ela não tem um significado computacional como sendo uma regra estrutural, nesse sentido. Entendi. Você só não tem conteúdo computacional nela. Sim. Bom, temos mais alguma pergunta, curiosidade, dúvida? Então, queria agradecer mais uma vez ao Daniel. Muito obrigado. Muito obrigado aos organizadores. Encerramos, então, o segundo workshop brasileiro de lógica e eu repasso a palavra para o Chess, Carlos e Renata. Obrigado, pessoal.